Olá pessoal, eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Vou me autodescrever, eu sou branca, uso óculos, cabelos curtos e cacheados, estou vestindo um vestido de malha de listras horizontais, branco e preto. Estou no ambiente da varanda aqui de casa e hoje eu começo uma série de vídeos que eu sempre coloco todos os anos no mês de março, que é Mulheres Eficientes. Nos anos anteriores, vocês conheceram mulheres com deficiência que se mostraram super eficientes em tudo aquilo que se propõe a fazer, independente de terem uma deficiência. Esse ano vocês vão conhecer outras mulheres com deficiência, mas vocês vão conhecer também mulheres que não têm deficiência, mas que são mulheres super eficientes, porque são mães de pessoas com deficiência, são esposas de pessoas com deficiência, são filhas, enfim. E eu começo a minha homenagem com uma pessoa muito importante, que é a minha mãe. A minha mãe, ela foi companheira, né, casada com meu pai durante quase 60 anos, 59 anos, né? Depois o meu pai veio a falecer e meu pai era deficiente visual. E a minha mãe, durante esses quase 60 anos, foi os olhos do meu pai. A minha mãe lia para o meu pai todos os dias. Então, quando eu era solteira, eu ainda ouvia minha mãe lendo com meu pai. Depois que eu casei, que eu retornei, muitas vezes eu ficava lá na casa deles para ajudar a cuidar da minha avó, ou depois que eu fui morar em Valença, que eu vim morar em Valença e continuei trabalhando no Rio, eu ficava durante a semana na casa dos meus pais e todos os dias a minha mãe estava lendo a Bíblia ou o livro de meditações ou algum outro livro para o meu pai. Se eu hoje conheço muitos livros como O Caçador de Pipas, A Cabana, enfim, vários livros, se eu conheço esses conteúdos é porque eu ouvi a minha mãe lendo para o meu pai. Todos os meses que tinham 31 dias, ela lia para o meu pai o livro de Provérbios, na Bíblia. Ela lia também os conteúdos para o meu pai preparar a sua aula. O meu pai, mesmo depois que ele aposentou, né, ele era professor de ensino médio, né, de segundo grau, e pastor também. Mas depois que ele deixou essas duas atividades em função da deficiência visual, ele continuou nas suas atividades, dando aula voluntariamente em seminários, né, seminários teológicos. E a minha mãe preparava aquelas aulas com ele. A minha mãe lia o material para ele poder gravar na sua mente e chegar na hora da aula, né, por ele ser deficiente visual. Ela foi os olhos dele durante muitos anos. E fazendo essa homenagem à minha mãe, eu faço essa homenagem a muitas mulheres que são mulheres de homens com deficiência. Conheço várias, são mães de crianças, adolescentes e jovens com deficiência. Eu conheci uma senhora lá em Partido do Alferes, com acho que quase 80 anos, que acompanha o seu filho que é deficiente visual em várias atividades. Um projeto, inclusive, que ele faz parte, né, lá em Partido do Alferes, a mãe vai com ele. Né? Eu conheço mães de adolescentes e jovens com deficiência múltipla que acompanham, que levam seus filhos para todos os lugares. Mães de crianças, adolescentes e jovens autistas, né, que são as mães atípicas, têm muito a nos inspirar. Essas mulheres nos inspiram. E eu deixo a minha homenagem com essa série no mês de março para essas mulheres eficientes. Mulheres com ou sem deficiência, mas que não desistem da luta, que não entregam os pontos, que não se intimidam diante dos obstáculos e das dificuldades. Eu vejo mães lutando pela inclusão dos seus filhos com deficiência. Eu vejo mães lutando pela educação dos filhos com deficiência, pelos direitos, né, dos filhos, dos maridos, dos irmãos. Então, a minha homenagem para vocês, mulheres eficientes. Conheçam a minha mãe tem 91 anos, tem Alzheimer. Eu vou mostrá-la para vocês, né? E ela já está bem idosinha, não fala,
não anda, mas continua sendo uma mulher inspiradora, né? Uma mulher que inclusive é retratada no capítulo 31 de Provérbios. Ela é aquela mulher do capítulo 31 de Provérbios. Um beijo para todas vocês, um feliz mês da mulher, mas que o reconhecimento seja não apenas no dia 8, não apenas no mês de março, mas que seja um reconhecimento constante da força e da determinação de vocês, mulheres eficientes. Filmando. Então, gente, essa é a mulher eficiente da qual eu falei no vídeo anterior, né? Mulher com 91 anos hoje, mas que lutou bastante ao lado de um homem com deficiência, foi os olhos do meu pai. Eu quero homenagear a minha mãe e estender essa homenagem a todas as mulheres eficientes que dedicam as suas vidas a lutar, que não entregam os pontos, que não saem do jogo, né? Que permanecem, como esta aqui permaneceu durante muitos anos. E tem, depois eu vou ler para vocês uma poesia que ele fez em homenagem à minha mãe. Meu pai era também escritor, né, poeta, e gostava de escrever, e fez algumas poesias em homenagem à minha mãe, e eu vou ler uma delas para vocês. Gravando. As tuas mãos, para minha esposa Eneida, 37 anos depois. Quando eu te conheci, as tuas mãos eram macias e acetinadas. Hoje, 37 anos depois, conta a história da mãe dedicada. Em casa, na cozinha, no escritório, todo o tempo usaste as tuas mãos. Lá na Gasbras, dedilhando o contômetro, cá na igreja ajudando os irmãos. Lavando roupa ou arrumando a casa, preparando a comida e a mamadeira. O tempo foi passando e deixou marcas nas tuas mãos, hoje de costureira. Realmente, tuas mãos contam histórias. Nossos filhos que o digam, dando palmadas, dos quitutes nos aniversários, das roupas bonitas, bem costuradas, mãos ajudando e corrigindo provas, batendo a máquina e cuidando dos netos. Mãos que se queimam à beira do fogão e ainda nos dão afagos e afetos. Ainda hoje observo as tuas mãos. Não faço com os olhos assim, não. Seguro-as entre as minhas e percebo que são as mesmas da minha paixão. Antônio Gomes, Vista Alegre, 5 de julho de 1997. Essa poesia ele fez quando eles estavam comemorando 37 anos de casados.